Bom, vamos então ao nosso texto. Antes eu queria falar em quais livros, em quais trabalhos nossos nós estamos baseando esta live. Tá? O primeiro é esse livro, Bíblia e Homossexualidade, Verdade e Mitos, que pode ser encontrado na nossa livraria virtual, www.oasiseditora.com.br. Aqui nós temos um capítulo somente acerca de Jesus e a diversidade sexual, tá? A forma como Jesus quebrou vários tabus, e dentre esses tabus encontra-se algo relacionado à diversidade sexual. E a nossa Bíblia de Estudo Teologia Inclusiva. Então esses foram os materiais que nós pesquisamos mais, né? Então o nosso estudo de hoje, a nossa live de hoje, vai estar baseada nessas duas publicações, tá bom? Então, se alguém quiser adquirir ou tiver alguma dúvida, é só nos perguntar pelo inbox. A Bíblia também está disponível no site da nossa livraria, oasiseditora.com.br. Então vamos começar? Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19. Vamos ler, nós não vamos ler todo o texto, porque aqui é um texto bastante complexo em relação ao tema do divórcio. Nós não vamos tratar desse texto dentro da ótica do divórcio, nós vamos tratá-lo na ótica da diversidade sexual, da criação de uma diversidade sexual, e que Jesus abordou aqui com seus discípulos e com outros interlocutores que estavam presentes ali também. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Essas expressões no princípio, que aparecem aqui por duas vezes, né, no versículo 4 e no versículo 8, são muito importantes para o nosso estudo de hoje, tá? Fiquem atentos a essas expressões. Versículo 10. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Jesus está dizendo que nem todos podem receber o conceito do casamento entre homem e mulher. E ele explica as razões pelas quais nem todos estão habilitados para esse casamento, para esse modelo de casamento. No versículo 12 ele nos dá a resposta. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Texto muito interessante, né? Nós vamos analisar a partir do Gênesis. Depois nós vamos voltar às palavras de Jesus para fazermos uma análise também em relação aos tipos de eunuco que Jesus mencionou aqui. Esse versículo 12, ele é a chave para muita coisa em relação à diversidade sexual que foi apresentada por Jesus e que está presente sim nas Escrituras, como nós já vimos nos exemplos das nossas lives passadas, quando abordamos a homoafetividade na Bíblia. Vamos para o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Olha que interessante. Nós temos aqui Jesus, ele traz a memória dos que o questionavam. Vocês não leram no princípio? Então Jesus nos traz de volta
ao Gênesis. Jesus nos traz de volta ao momento da criação do ser humano. Tá? E eu quero trazer isso de maneira muito responsável aqui, porque muitos nos acusam utilizando exatamente o texto de Gênesis, como se esse texto nos excluísse do ato criacional de Deus. E nós vamos perceber que o próprio texto nos inclui nesse ato criacional, nesse ato criativo de Deus. Versículo 16. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Homem aqui no hebraico é Adam. E Adam, no hebraico, significa ser humano. Então, antes de mencionar a formação do homem e da mulher no capítulo 2, Deus aqui, o Deus Trino, nós compreendemos pelo verbo façamos, ele diz: façamos o ser humano à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Você é ser humano, mesmo sendo lésbica, trans, binário, não importa. Se é ser humano, você está contemplado aqui nesse texto, porque o texto diz que Deus criou o ser humano, o gênero humano, à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, todo ser humano, não importam as suas singularidades, foram criados por Deus. E aí o texto prossegue, né? Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. Novamente o autor repete aqui, esse homem aqui não é o ser humano do sexo masculino. Esse ser humano aqui significa, esse homem aqui, no caso, significa ser humano, humanidade, tá? E aí depois ele diz, homem e mulher os criou para um propósito. É muito interessante esse texto, queridos, porque quando nós o lemos de maneira responsável e reverente, nós vamos perceber que quando Deus, ele cria o ser humano e depois, quando ele forma o homem e a mulher, porque existe uma diferença entre criar e formar. O capítulo 2 vai nos especificar a formação do homem e da mulher, enquanto o capítulo 1 vai nos falar sobre a criação. Então, antes da formação do homem e da mulher, Deus criou o ser humano. Amém? Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Qual era o propósito da criação do gênero humano e, naquele momento, do homem e da mulher heterossexuais? Povoar a terra. É óbvio que seria impossível de isso acontecer se Deus não houvesse criado homem e mulher como heterossexuais aptos para procriarem e cumprirem um propósito, o qual era povoar a terra. Então, quando Deus nos cria e nos forma, existe um propósito. E o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui nesse texto é que Deus diz o seguinte, para ambos, homem e mulher, tá? E Deus os abençoou e lhes disse. Aqui na parte B diz, sujeitai a terra e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Havia igualdade de gênero na criação. Deus não criou um superior ao outro. Deus não deu uma responsabilidade maior para um que para o outro. Aqui, quando ele cria o ser humano e ele forma o homem e a mulher, nós percebemos que ele está entregando a terra para que fosse sujeitada e dominada pelos humanos que haviam sido criados, pelo homem e pela mulher. Então, quando Jesus, em vez de fazer com que os fariseus e os discípulos voltassem para Deuteronômio capítulo 24, quando Moisés fala acerca do divórcio, Jesus traz à memória o Gênesis, mostrando que há igualdade de gêneros e mostrando que todo ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não importa a sexualidade, não importa a identidade de gênero, não importa se é binário ou não binário, se é ser humano, é criatura de Deus.
Lindo isso, né? Quando nós nos apropriamos dessas verdades, nós começamos a enxergar muito além e começamos a nos ver também como feitura de Deus. Isso é maravilhoso, porque o Senhor quer que nos apropriemos das verdades de que Ele nos fez como somos. Porque quando nós não nos apropriamos dessa verdade, nós adoecemos psicologicamente, adoecemos espiritualmente, porque é usado um discurso equivocado da Bíblia de maneira descontextualizada para excluir pessoas, para oprimir pessoas. E a gente percebe que o próprio Gênesis menciona que nós, enquanto humanos, todos, heterossexuais, homossexuais, bissexuais, transgêneros, cisgêneros, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Naquele momento havia um propósito, povoar a terra e dominá-la. Por isso Deus fez o homem e a mulher heterossexuais, para que esse propósito fosse cumprido. Hoje não há mais necessidade de que esse propósito se cumpra. A terra já foi povoada, a terra já foi dominada. Então a gente percebe que o ato criacional de Deus ele não se limitou ao Gênesis. Vamos provar isso? Vamos lá para o livro de Atos, capítulo 17. Então você vai pegar sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17. Aqui nós temos Paulo em Atenas e o seu discurso no Areópago. Ele está falando aqui sobre o Deus desconhecido, né? Eu vou ler a partir do versículo 24. Paulo está falando aqui para os atenienses, para os estrangeiros que estavam ali. Havia filósofos, epicureus, estoicos disputando com Paulo, discutindo. As pessoas estavam ali naquele burburinho, né? Porque chegou alguém falando de um Deus diferente, né? Então Paulo, ele aproveita que havia um altar ali dedicado ao Deus desconhecido. Paulo sendo muito sábio, né? Então ele anuncia algo sobre esse Deus. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, aqui ele falando do Deus desconhecido, né? Sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Paulo diz que a partir de um só, Deus criou toda a diversidade étnica, todas as raças, mas isso não está no Gênesis. A criação das diversas etnias não está contemplada no Gênesis. Entretanto, Paulo afirma que a partir de um só homem, toda a diversidade étnica foi criada. Se toda a diversidade étnica foi criada a partir de Adão, nós podemos inferir também que toda a diversidade sexual também foi criada, foi formada a partir deste homem, a partir da criação do primeiro ser humano. E eu gostaria de ler para vocês aqui Salmo 104, versículo 24, na Bíblia judaica. Esse texto diz assim: que variedade há em tuas obras, Adonai? Quantas delas há? Tu as fizestes com sabedoria. A terra está cheia de tuas criaturas. Texto belíssimo que fala acerca da diversidade, não só de uma diversidade de coisas, mas de uma diversidade de criaturas, e nós nos incluímos também nessa diversidade de Deus, criada por Deus. Somos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. Vamos voltar para o texto de Mateus? Agora que nós já entendemos, depois a gente volta ao Gênesis, tá? Ainda não acabou nossa abordagem sobre Gênesis, não. Ainda temos algo a ser explorado nesse texto, tá? Vamos voltar então a Mateus, capítulo 19, versículo 12. Aqui estão discutindo acerca de um modelo de casamento que era o único modelo da época. Ok? É importante que isso fique claro. Não havia casamento homoafetivo na cultura judaica.
O casamento era uma instituição entre homem e mulher. Entretanto, esse fato não impediu que Jesus nos trouxesse informação para que pudéssemos entender que nem todos os seres humanos haviam sido feitos, haviam nascido para aquele modelo de casamento, tá? Ele diz então no versículo 12, respondendo aos discípulos. Algum dos discípulos diz lá no versículo 10, se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. O que estava acontecendo aqui? Naquela época, muitos homens se divorciavam de suas mulheres por motivos banais. E nós sabemos que naquela sociedade patriarcal, a mulher precisava de um homem para ter legitimidade social. E muitos homens, entretanto, desprezavam suas mulheres. Havia um rabino chamado Hillel, que ele dizia que o homem poderia se separar da mulher, isso nos tempos de Cristo, se ela deixasse a comida queimar. Era motivo justo para que o homem se separasse de sua mulher. Isso produzia uma situação difícil para as mulheres. E Jesus ele fala, por causa da dureza dos vossos corações, da insensibilidade. Da insensibilidade de quem? Dos homens, porque ele está falando para um público de homens numa sociedade patriarcal. Então nós temos que entender uma coisa, Jesus está tratando aqui de homens que dentro de uma sociedade patriarcal queriam dispor da forma que bem quisessem de suas mulheres. E Jesus vem dando um basta nisso. Não, não é assim. Então Jesus vai restaurando inclusive o papel e a dignidade da mulher. Diante dos fariseus, que eram tão machistas, não vamos nos esquecer dos episódios da mulher adúltera, em que os religiosos levaram a mulher, somente a mulher, quando a lei dizia que ambos deveriam sofrer a pena, levaram apenas a mulher, e Jesus então protege aquela mulher, dizendo que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Depois todos vão embora, ele fica sozinho com ela, e ele conversa com aquela mulher. Outro episódio da mulher pecadora na casa de um fariseu chamado Simão. Enquanto o fariseu olhava com desconfiança para a mulher, julgando Jesus, Jesus recebe todos os atos de reverência e de hospitalidade que lhe foram negados por aquele fariseu, mas que estavam lhe sendo dados por aquela mulher que, dentro de uma cultura religiosa, como era a cultura judaica, marginalizada, era uma mulher marginalizada. Mas ela já conhecia Jesus, por isso ela foi com tanta naturalidade demonstrar a sua gratidão ao mestre. E tantos outros episódios que fica muito clara, que deixa muito clara essa questão de como a mulher era tratada nesse contexto patriarcal. Jesus faz diferente, dando dignidade a essa mulher, dando legitimidade social para essas mulheres. A mulher hemorroíça, a mulher do fluxo de sangue é outra, que também tem a sua saúde restaurada. E quando Jesus ele cessa aquele fluxo de sangue, ele também está incluindo novamente aquela mulher à vida social. Então nós percebemos que Jesus, de várias maneiras, ele olha para a mulher e não aplica sobre elas o mesmo julgamento que a religião, que os fariseus, que os doutores da lei aplicavam. Ele tratou a mulher com dignidade. E eu quero em outro momento falar sobre essa questão, Jesus e as mulheres. É um tema que arde muito no meu coração e eu quero em outro momento, durante essa série de lives, também falar sobre esse assunto. Voltemos aqui para Mateus capítulo 19. Jesus diz, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Jesus ele faz uma lista de homens honrados aqui. Ele diz que há eunucos que foram castrados pelos homens, e esses homens, nós temos vários exemplos no Antigo Testamento, eles eram intencionalmente castrados porque eles deveriam guardar as mulheres de qualquer ameaça sem representar também nenhum tipo de risco sexual a essas mulheres. Porque os reis precisavam ter certeza de que os filhos gerados com essas mulheres eram legítimos. Então essas mulheres precisavam ser guardadas por homens, mas homens que não oferecessem nenhum tipo de risco. A partir disso, nós temos então aí os eunucos castrados. Já conhecemos muito bem esse conceito. E Jesus apresenta um terceiro tipo
um tipo metafórico de eunucos, que são aqueles que abrem mão do casamento para se dedicarem ao reino de Deus. São chamados celibatários. Um exemplo muito claro de um celibatário na Bíblia era o apóstolo Paulo e o próprio Jesus. Mas o que mais nos interessa nessa abordagem são os eunucos que nasceram assim do ventre da mãe, eunucos de nascimento. Bom, a regra da hermenêutica diz que quando há um texto obscuro, nós precisamos buscar textos claros que sejam paralelos, análogos, para esclarecer o texto obscuro. Acontece que não há em nenhum outro ponto das Escrituras nada sobre eunucos a partir do nascimento, eunucos que nasceram assim do ventre da mãe. O que nos resta então? O contexto histórico. O que podemos encontrar no contexto histórico? Os escritos de autores da época, de autores importantes, que são os pais da igreja. Clemente de Alexandria, ele nos fala algo, ele nos dá algumas informações em uma de suas obras sobre os eunucos de nascimento. Ele estava muito mais próximo, tanto da cultura, quanto do tempo, quanto geograficamente, dos textos bíblicos. Então ele tinha propriedade para nos esclarecer sobre quem eram esses eunucos a partir do nascimento. Alguns dizem que eram homens que nasciam com problemas congênitos. Eu vou até trazer, eu até separei aqui, gente, esse comentário do Hernandes Dias Lopes. Eu estava muito ansioso para ler quando eu comprei esse livro. Eu queria saber o que ele dizia sobre os eunucos de nascimento. E ele diz assim: alguns abdicam do casamento por causa de problemas físicos ou emocionais desde o nascimento. Para mim isso é muito vago. Depois ele diz: o Senhor Jesus explicou que há 3 tipos de eunucos. Alguns homens são eunucos porque nasceram sem a capacidade de relacionamento sexual e reprodução. Eu acho que um homem que nasce estéril, isso não o impede de se casar, né? E nem um homem que nasce com algum tipo de deficiência, isso não é impeditivo para o casamento. Vamos ver aqui o que diz o Clemente de Alexandria. Ele diz o seguinte: um verdadeiro eunuco não é aquele incapaz, eunuco de nascimento, tá? Quando ele diz o verdadeiro, é aquele que nasceu eunuco. Não é aquele incapaz de copular com mulheres, mas aquele que não está disposto a ter prazer com elas. É muito claro, não é? Não eram homens que tinham problemas congênitos, nem deformidades genitais. Eram homens que podiam perfeitamente ter relação sexual com mulheres, mas eles não estavam dispostos a ter prazer com mulheres. O que acontece com muitos homossexuais hoje? Se casam com mulheres, mas a relação conjugal, a vida conjugal, não é uma vida perfeita. Até acontece o ato sexual, mas o homem que é homossexual e que se casa com uma mulher, ele se vê muitas vezes numa situação difícil de ter que cumprir algo que não faz parte dos seus desejos internos, da sua orientação sexual. Então, o Clemente de Alexandria, que é do século II, ele está dizendo que existem homens que não têm problemas congênitos, nasceram sem problemas congênitos, fisicamente são capazes de copular com mulheres, mas eles não têm disposição para ter esse tipo de prazer com elas, tá? Vamos ver aqui outro trecho também do Clemente de Alexandria. Alguns homens, desde o seu nascimento, têm um senso natural, percebe? Natural, ele está falando da natureza, de repulsa por uma mulher. E aqueles que são naturalmente assim construídos fazem bem em não se casar. Estes são os eunucos a partir do nascimento. Clemente de Alexandria, ele então descreve com todas as palavras, com todas as letras, o que é um homem homossexual. Não apresenta nenhum problema congênito, nem deformidades genitais, porém, naturalmente, ele não quer ter prazer com mulheres. Isso não significa ausência de sexualidade. Isso significa que a sua orientação sexual não está direcionada às mulheres, mas aos homens. Como assim? A gente vai perceber isso com outro pai da igreja, Gregório de Nazianzo. Esse aqui já é do século IV. Ele escreveu o seguinte acerca dos eunucos. Porque existem eunucos que foram feitos eunucos desde o ventre de sua mãe.
Eu gostaria muito de ser capaz de dizer alguma coisa ousada sobre eles. Não sejais orgulhosos, vós que sois eunucos por natureza. Ele está dizendo aqui que os eunucos não se orgulhem por serem eunucos a partir do nascimento, por natureza. Por quê? Porque eles eram naturalmente livres das tentações por mulheres. Pois, no ponto de autocontrole, continua Gregório, os eunucos não apresentam desejos sexuais por mulheres. Por isso, não vieram para ser testados. Nem seu autocontrole tem sido provado por tentativa. Exijo algo mais da parte dos eunucos, não se prostituírem em relação à divindade. Ou seja, eles não sofrem da tentação pelo sexo com mulheres, mas eles podem se prostituir com outros homens, obviamente. E ele diz aqui, depois de se casarem com Cristo, não o desonrem. Isso nos indica algo muito importante, amados, que os eunucos que se convertiam ao cristianismo não deixavam de ser eunucos, como muitos hoje querem fazer com os homossexuais, com gays e lésbicas, que ao se converterem devem buscar a cura, devem buscar uma reorientação. Não é isso que Gregório está dizendo. Ele diz que esses homens se casaram com Cristo e permanecem eunucos, assim como nós somos LGBTs e quando conhecemos a Cristo, quando finalmente o encontramos e temos um relacionamento com Ele, cremos que Ele é o Salvador, fomos por Ele resgatados, justificados, continuamos com a nossa constituição sexual inalterada. Assim acontecia com esses eunucos. É uma boa nova muito importante. Mas os autores tradicionais, como eu dei o exemplo aqui do Hernandes Dias Lopes, eles não tocam nesse assunto. Porque isso seria admitir que Jesus falou sim e nos colocou no topo de uma lista de homens honrados, porque os eunucos desfrutavam de grande prestígio naquelas sociedades. Eram homens que ocupavam cargos importantes, em especial guardar as mulheres, porém havia outros eunucos que haviam nascido assim e que desempenhavam funções muito importantes. Dentre esses eunucos, eu posso citar o eunuco de Atos capítulo 8. Ele era o tesoureiro de uma rainha, Candace. Ele não trabalhava para o rei, ele não era guarda de mulheres, ele era funcionário de uma rainha. O que nos indica que esse eunuco não era um eunuco castrado, porque sua função não era estar à disposição de um harém para guardar mulheres, mas sim administrar os tesouros de uma mulher. Fernando Malgueiro, conheço pessoas que lutam até hoje pela cura. Se dizem curados, mas carregam marcas psicológicas e até físicas. Verdade, Fernando. Só pude viver o meu chamado ministerial quando assumi minha sexualidade. Pastor Justino Luiz, exatamente. Quando nós estamos no propósito, como a gente viu lá em Gênesis, quando Deus faz homem e mulher para um propósito, nós nos encontramos, não é mesmo, pastor Justino? Agora, enquanto nós vivemos algo que não é o nosso propósito, nós não experimentamos a plenitude conjugal, né? Agora, eu queria voltar para o Gênesis, tá? Porque Jesus não fala do casamento homoafetivo aqui, embora ele deixe claro que existem homens que não estavam aptos para aquele casamento. Mas isso não quer dizer que esses homens não tivessem sentimentos ou não tivessem uma orientação sexual, tá? E aí a gente volta para o Gênesis, capítulo 2. Eu vou ler aqui um texto muito conhecido, 2:18, Gênesis. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem, Adão, esteja só. Ou seja, não é bom que o ser humano esteja só. Esse princípio da companhia é um princípio do Gênesis. E esse princípio nem sempre se dá entre homem e mulher. Deus aqui reconhece que não é bom que o ser humano, que o Adão, aqui não se refere ao homem do sexo masculino, aqui se refere ao ser humano, tá? Do hebraico Adão. Ele diz que não é bom que ele esteja só. Então Deus faz uma adjutora. E eu fui buscar o significado disso no dicionário hebraico. Eu gostaria de ler para vocês.
Deixa eu só encontrar aqui o que significa adjutora, para que vocês entendam que não é uma palavra feminina, não é uma palavra que diz respeito a um gênero específico. Sério, sério, até eu fiquei surpreso. No hebraico, neged significa uma frente, parte fronteira, especificamente uma contraparte ou parceiro. Olha que interessante. E por incrível que pareça, a NVI traduziu de maneira muito interessante esse texto de Gênesis, porque ele diz: far-lhe-ei uma companheira que lhe corresponda. Então a gente percebe que Deus ele nos traz alguém dentro de um propósito, mas alguém que vai nos corresponder afetiva e sexualmente dentro de um propósito, tá? Deixa eu ler aqui alguns comentários. Reverendo Márcio: saúde de verdade é quando há sintonia entre a nossa espiritualidade e sexualidade. Nossa sexualidade é dom de Deus. Verdade, reverendo, concordo. E essa saúde é muito importante. Quantas pessoas estão adoecidas porque estão vivendo a sua sexualidade em uma relação que não é de companheirismo e nem de correspondência. Isso nos afeta também psicologicamente. David Ala diz o seguinte: lutei por essa suposta cura até quando percebi que isso era uma ilusão terrível para mim. Tenho marcas psicológicas disso que tento superar até hoje. Sou uma pessoa melhor hoje com minha sexualidade. Olha, existem tantos testemunhos de pessoas que sofrem. Eu conheço pessoas que me procuram, que são homossexuais, mas estão em relacionamentos heterossexuais e estão sofrendo, não sabem como lidar com essa situação. E querem uma palavra, querem um conselho. Então, muitas vezes a igreja diz que é a favor da família e que nós somos os destruidores da família, mas quem é contra a família são aqueles que querem fazer com que uniões aconteçam sem os princípios de Gênesis, companhia e correspondência. O que acontece com esses casamentos? São casamentos infelizes que mais tarde podem gerar doenças emocionais. E isso sim faz com que uma família seja destruída. Não é a orientação sexual da pessoa, mas é quando ela entra em um casamento por pressão da igreja, por pressão social, por pressão da família, que não promove companheirismo verdadeiro e nem correspondência verdadeira, como são princípios do Gênesis, tá? O Éder Pereira diz: Padre James, em Peru, afirma que a homossexualidade revela um lado de Deus que a heterossexualidade não revela. Que coisa forte, hein, Éder? Porque eu vejo hoje, especialmente na adoção, de crianças que estão literalmente empilhadas em orfanatos, e muitas vezes quem adota essas crianças são casais homoafetivos. Por isso eu digo que existe um propósito, e um dos propósitos é dar um lar e uma família a crianças que foram abandonadas, que nasceram de relações heterossexuais. Olha só que coisa, que contradição, né? Reverendo Márcio: as pessoas LGBTs que se dizem curadas, na verdade, vivem períodos de abstinência sexual. Concordo. A sexualidade reside em nós, na nossa mente e coração, o centro da nossa alma. Exatamente, é algo interno, intrínseco ao ser humano. Então, queridos, nós podemos sim, biblicamente, viver a nossa afetividade, viver o nosso relacionamento e termos companheirismo e correspondência como princípios bíblicos, entendendo que Ele fez o ser humano, o Senhor fez o ser humano, e quando Ele faz Adão e Eva, havia um propósito. Quando Ele faz Alexandre e Jean, Ele tem um propósito também. Quando Ele faz Maria e Antônia, Ele tem um propósito nisso também. Nós fomos criados também para que pudéssemos experimentar algo que vem dEle, que é o amor, constituindo relacionamentos e constituindo famílias. Eu tenho uma novidade para a gente encerrar aqui. Nós vamos fazer um sorteio da Bíblia de Estudo Teologia Inclusiva. Depois eu vou divulgar quais são os critérios para que vocês possam participar do sorteio da Bíblia de Estudo, tá bom? Logo, logo, esta semana ainda, nós vamos divulgar aí esses critérios para que vocês possam participar e concorrer aí a uma Bíblia de Estudo Teologia Inclusiva. Que Deus abençoe vocês. Se tiverem dúvidas, mandem por inbox
e nós nos encontramos aqui na próxima terça, tá? Um grande abraço a todos.